Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas estou cumprimentando vocês. Hoje eu vou falar sobre como tornar uma mulher forte segundo a Bíblia, né? É uma passagem muito boa, muito bonita sobre Débora, né? Nossa, é uma história linda, que eu gosto muito. Então, aproveite para ler a Bíblia e, mais uma vez, para lhe ensinar sobre a Bíblia, né? E sobre mulher, né? Eu sou mulher, vamos falar de mulher. Como tornar uma mulher forte segundo a Bíblia. É muito bom saber disso. Então, gente, estou aqui, né? Eu copiei tudo que tenho que falar para você, porque eu esqueço. Eu já dei derrame uma vez, né? Dei derrame há 13 anos atrás e fiquei com muitos defeitos. Defeito do meu lado direito, né? Da minha mão, da minha perna, na hora de andar e principalmente a minha mente. Gente, tá horrível minha mente. E minha boca também, na hora de eu falar, eu gaguejo muito. Então, enrola também. Às vezes eu vou dizer uma coisa e sai outra. Não sei por quê, não entendo por que acontece isso, mas os meus neurônios, alguns foram muito atingidos. Então, eu copio tudo que eu tenho que falar para vocês. Então, eu copio e venho para cá, eu leio e falo. Leio e falo tudo bonito. Então, hoje eu vou falar sobre mulheres, né? Principalmente usando uma mulher da Bíblia, tá lá em Juízes, procura aí, Juízes 4, tá lá em Juízes, Débora, sobre a vida de Débora, como Deus usou essa mulher durante uma batalha, né? Deus usou Débora. Deus se deleita em mulheres fortes, né? Nós, a igreja, também deveríamos, né? Nós, a igreja, né? Que tá lá, muitas mulheres na igreja, né? Às vezes a gente tá numa igreja, irmãos, e eles pegam somente aquelas que eles acham as principais da igreja, né? Ou a principal da igreja, e usa somente aquela, e nós que somos da igreja também, né? Estamos lá sentadinhos, eles nunca lembram de chamar, de dar uma oportunidade, de sempre exigir. Isso é muito bom, né? Que alguém lembre da gente, né? E de Deus não. Deus é muito ao contrário, né? Deus usa cada um de nós, né? No que ele quer usar. Nossa celebração por mulheres fortes no corpo de Cristo deveria ser ouvida, né? Em alto e bom som, né? O que precisa ser ouvido é o acolhimento jubiloso daquilo que a Bíblia celebra como uma mulher forte, né? Não há fórmula bíblica para uma mulher forte e corajosa, mas conforme o Espírito abre nossos olhos, né? Podemos cavar persistentemente na revelação de Deus para obter uma visão mais e mais clara, né? Eu tenho vasculhado ultimamente a história de Débora, que é é muito linda, né? Lá em Juízes, né? E eu peguei o versículo do Juízes 4, versículo 5, que é essa mulher forte e destacada, né? Se destaca. Uma das poucas profetisas mencionadas e a única juíza mulher, né? Mencionada em Israel. Sem dúvida a mais consagrada, né? Eu amo retratar Débora, né? Esposa de Lapidote, nome estranho e difícil. Lapidote, né? Sentada trabalhando sob aquela palmeira, região montanhosa de Efraim. Né? Os filhos de Israel subiam a ela a juízo, né? Os filhos de Israel iam se consultar com ela. Aqui está uma mulher forte usada por Deus para exercer liderança estratégica entre o povo de Deus, né? Isso é belo e valioso para nós entendermos. Me desculpe que eu tô gaguejando, tá? Isso aqui já é de quando dei AVC. Quanto mais verificamos como a Bíblia nos mostra a força de Débora, melhor vemos sua beleza e magnitude, né? Com este propósito, vamos fazer 4 observações sobre esta história de uma mulher forte.
né? A primeira observação que eu vou destacar aqui é a história de Débora leva nossos olhos para Deus, né? A história de Débora é muito bom, leva-nos a Deus, né? Débora faz parte de uma história maior, né? Quando nos deparamos com Débora, encontramos parte da semente de Abraão que Deus prometeu multiplicar e abençoar. O povo de Israel tem a palavra de Deus e está estabelecido na terra que ele prometeu, a caminho de se tornar um grande reino através da qual Deus abençoaria as nações deste mundo caído. Mas no livro de Juízes, eles o desobedecem uma vez após outra, gradualmente indo de mal a pior. Isso é verdade. O povo de Israel era um povo rebelde, né? Estava se desviando da presença de Deus. Cada vez que ele se afastava do Senhor, ele promete que as nações inimigas o oprimam. Mas cada vez que ele chama por ajuda, ele os resgata, né? Cada vez que eles se rebelam, Deus resgata eles, para ver se eles se comovem, né? Débora participa de uma desses resgates, né? Ela não sabia disso, mas todos esses resgates apontavam para o grande resgate que Deus realizaria por meio daquela somente prometida seu próprio filho, né? Débora fazia parte de um povo que fazia parte do plano redentor de Deus para a humanidade. Ela fielmente desempenhou seu papel. Eu começo aqui celebrando essa forte mulher, né? Porque a força humana, como a escritura mostra, é somente uma força derivada, né? Não há força, senão aquela dada por Deus, Criador, né? Em quem há vida e forças eternas. A história de Débora não é principalmente sobre a Débora. O ato primário, soberano nessa história é Deus, né? Deus é que é o grande Criador, Deus é que nos dá força, né? É um ótimo exercício, ó. Você lê Juízes 4, o capítulo 4 e o capítulo 5 também, marcando todas as referências bíblicas dessa introdução, né? Até o clímax, né? Até a conclusão, né? Essa história é sobre o que Deus está fazendo. Nós temos que ler, né? É melhor ler todo juízo, mas a história de Débora está entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Né? Quando celebramos a força de Débora, celebramos primeiro Deus Todo-Poderoso, em cuja história Débora participa, né? E segundo, Débora fala de Deus, né? Débora não só vem o fluxo da palavra de Deus, mas ela mesma fala a palavra de Deus. É claro, isso era o que os verdadeiros profetas faziam. Eles faziam a palavra do Senhor conforme ele dava a eles, né? Eles traziam para o povo a palavra de Deus conforme Deus dava. Era assim que o povo de Israel fazia. Era assim que fazia com os profetas e assim fez com a profetisa Débora, né? Quando celebramos a força de Deus, celebramos uma mulher em cuja língua encontrava-se a palavra de Deus. E essa era a Débora, em cuja língua se encontrava a palavra de Deus, né? Terceiro, Débora obedece a Deus. Temos que obedecer a Deus. E assim Débora fez, obedeceu a Deus. Débora não apenas fala a palavra de Deus, ela obedece a Deus, juntamente com as suas palavras. É evidente um coração de submissão ao plano de Deus, né? Especificamente os líderes revelados a Deus. Deus ordenou que Baraque conduzisse o exército de Israel como libertador de Israel. A própria Débora transmitiu essa ordenança, né? A própria Débora transmitiu a ordenança de liderar o povo de Deus, né? Não parece justo que no rol da fé de Hebreus 11, que o medroso Baraque seja nomeado no rol dos fiéis, né? Tá lá em Hebreus 11:32. Não acho que Débora se importaria. De fato, era isso que Débora pretendia. Ergueu os líderes de Israel para encorajá-los, ajudá-los a agirem como líderes, né? Isso que Débora estava tentando fazer.
né? E quarto e último, Débora canta a palavra de Deus. Débora termina tudo com louvor e adoração ao Senhor. Sabemos disso, Débora, não apenas sua interação com Baraque, mas também por seu cântico. Débora profetiza a palavra de Deus, ela obedece e finalmente ela canta, né? À medida que caminhamos na narrativa do capítulo 4 para a poesia do capítulo 5, né? Débora primeiramente louva a Deus pelos líderes de Israel que saíram fielmente para a batalha. É um louvor muito bonito, quer ver? Vocês leiam lá, né? Muito lindo. A exortação de Débora, né? Muito lindo. Né? O Juízes 4, capítulo 4, capítulo 5, recordam-me de olhar primeiro para o meu Deus Todo-Poderoso, Criador e Redentor, né? Cuja palavra ordena meus dias, né? Eu vivo em sua história. Eu vivo em sua história. Como mulher especificamente, sou exortada a ver como Deus distintamente prepara, chama e usa homens e mulheres. Eu oro para servir fielmente como uma mulher cheia da palavra de Deus. Eu oro para meu coração sair em busca e servir fielmente como uma mulher cheia da palavra de Deus, né? Eu oro em busca dos indivíduos que Deus chama como líderes espirituais da igreja, de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo, né? Temos que orar em busca de tanta coisa dentro da igreja da gente, né? Temos que orar pelo pastor, pelos líderes, por todo mundo, pelos crentes em geral, né? Que eu possa bendizer a Deus por seus propósitos salvadores ao chamar seu povo para juntos servirmos o nosso perfeito libertador e que esteja preparada para travar batalhas espirituais junto com ele de todas as maneiras possíveis, ajudando os empreiteiros escolhidos a liderar o corpo de Cristo, né? E por fim, né, irmãos? Como Débora, cada vez mais mulheres fortes, consagradas, falem a palavra de Deus. Obedeçam e cantem de coração para a glória de Cristo, nosso Senhor. E é isso. Temos que botar firme, porque as mulheres de Deus fazem diferença no nosso meio. E muito obrigada. Então, curtam, compartilhem e se inscrevam, por favor. Essa foi a minha palavra. Tchau!